Olá, boa noite. Realidade em Pauta de hoje fala sobre o comportamento da humanidade em relação à natureza. O mundo inteiro está com os olhos bem atentos para o meio ambiente. Vários projetos e iniciativas têm sido discutidas como forma de reduzir a emissão de gases com efeito estufa, como, por exemplo, para diminuir o descarte inadequado de resíduos sólidos. No meio disso tudo, a economia circular surge como uma ideia de reaproveitar todo o lixo e ainda gerar renda. Sejam muito bem-vindos à Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Ela está localizada no estado do Amazonas, na região do Médio Solimões. É uma área protegida do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Trata-se da maior reserva florestal do Brasil, dedicada exclusivamente à proteção da várzea amazônica. Só que muitas dessas belezas naturais estão sendo afetadas por causa da poluição, correndo o risco, inclusive, de deixarem de existir. O combate à poluição é um debate antigo, mas o problema continua latente e gera efeitos negativos todos os dias. No início do ano, o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, dedicou pelo menos 20 eventos para debater assuntos ambientais. O evento reuniu elites econômicas do mundo inteiro que estavam focadas em descobrir soluções para os problemas com o meio ambiente. Precisamos agir rápido porque uma das coisas que poucas pessoas falam é que quando o plástico degrada, na verdade produz gases como o metano e o etileno, que na verdade são piores que as emissões de CO2. De acordo com instituições ambientais, o mercado sustentável pode gerar mais de 12 trilhões de dólares em todo o mundo. Esse valor equivale a cerca de 45 trilhões de reais. Por isso, investir em modelos de negócios mais verdes é a tendência. Quem não se adaptar pode acabar fora do jogo. Precisamos ter certeza de que coletamos de volta todos os produtos que usamos. Precisamos coletá-lo de volta e precisamos reutilizá-lo para estabelecer a economia circular. Esta baleia cachalote foi encontrada morta na linha de Celebes, no sudoeste da Indonésia. Só que o que chamou a atenção foi a quantidade de plástico encontrada no estômago do animal. Botol, gelas, penutup galon. Eram quase 6 quilos de lixo, incluindo 115 copos e 25 sacolas. O animal, de 9,5 metros de comprimento, foi encontrado no Parque Nacional de Wakatobi. Infelizmente, o caso da baleia cachalote não é um caso isolado. Inúmeras ocorrências são registradas diariamente. A situação é alarmante e tem chamado a atenção das autoridades do mundo inteiro para diminuir os impactos do lixo no meio ambiente. Lá em Davos, muito se discutiu sobre a economia circular. Ela até já virou política pública em alguns países. Um relatório produzido por uma fundação especializada em meio ambiente calcula que a adoção de princípios da economia circular pode gerar mais de $1 trilhão de lucro para a economia global. A lógica é simples. Dos recursos naturais se fabricam os produtos que são consumidos pela população e depois descartados. Esses resíduos, então, se transformam em matéria-prima secundária e o círculo da economia não para de girar. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber Ana Paula Preto Rodrigues, especialista em economia criativa e estuda as novas formas sustentáveis de economia. Tem graduação em arquitetura e urbanismo pelo Centro de Estudos de Londrina, mestrado em administração pela Universidade Norte do Paraná e doutorado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela é arquiteta, professora e coordenadora da pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado, que é a nossa FAAP, que é bem pertinho aqui de Jacareí. Pertinho. Seja muito bem-vinda, boa noite. Muito boa noite, muito obrigada pela oportunidade de poder estar discutindo um assunto tão relevante nos tempos atuais, né? A ideia de economia circular, como nós vimos aqui na reportagem, parece uma coisa tão distante da nossa realidade. Olha,
eu atuo com economia circular, como eu posso atuar com esse conceito no dia a dia, né? Como a economia circular ela se apresenta no dia a dia, no cotidiano das pessoas? Olha, nós tivemos entre 2006, 2008 e 2011 um movimento crescente sobre várias frentes, né? Sobre a questão do vestuário, de novos produtos de tecnologia, né? Então, houve, no Brasil em específico, nas grandes regiões e também em pequenas regiões, o acesso, né, às novas tecnologias sobre TV, rádio, mídia, internet. Isso fez com que se gerasse um novo mercado, positivo, eu acredito, obviamente, né, onde foram gerados vários empregos, as pessoas voltaram ao mercado de trabalho. Então, nós temos aí um movimento crescente em algumas frentes ainda da economia desde aquela data. Sim. Tá? Quando se chegou agora, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente houve um estacionamento da economia, alguns encaixes de algumas situações, e a economia começou a sofrer algumas mudanças. E dentro dessas mudanças, novos processos industriais passaram a fazer parte da sua vida, né? Da forma com que você encara Se relaciona com o com o modelo de mundo, consumo, com o mundo. e dentro da sua casa. Sim. Né? Então, por exemplo, uma coisa simples. Quando você vai ao supermercado, antigamente a gente comprava qualquer pasta de dente, não é verdade? Qualquer produto Sim. a gente comprava, né? Hoje em dia já não. Você já olha aquela embalagem que talvez de aquele tamanho não vai ficar muito grande lá dentro do teu armário, né? Ou se você tem uma despensa, quantas compras você vai fazer por mês, aí você já tem um depósito, um lugar exatamente para você colocar. Tudo isso faz parte dessa nova economia, essa nova consciência de entender como é que você vai consumir. Não só por um processo contínuo de descarte ou Sim, não nesse se é biodegradável sentido. ou não, Isso se é não. reutilizável ou não. E sim, a dona de casa, quando chega ao supermercado, ela já começa a observar umas embalagens menores, produtos Mais com menor compactos. tamanho, mais compactos. Se você mora sozinho, você já tem, né? Para que eu vou comprar uma coisa muito grande? Eu posso comprar uma coisa pequena. Então, isso já houve dessa forma esse E pequeno porque também as movimento. empresas elas se adequaram a essa nova realidade. Essa nova realidade. Com isso, parece-se que houve um novo movimento, né? Ou seja, então se existe um encaixe doméstico sobre tudo aquilo, então o que fazer com essa situação doméstica, né? Então, porque, na verdade, se gera hoje em dia lixo, né? A gente não Sim. pode mais encarar Esse o modelo de lixo consumo. como lixo, Uhum. né? A gente tem que encarar, hoje a gente já separa o lixo na maioria das cidades, aquela cidade que ainda não tem a separação, o nosso consumidor já tem a consciência de como separar, ele já coloca no lixo para até facilitar, né? Sim. Então, todas essas políticas começaram a fazer parte da nossa vida. Até um item importante, quando na sua taxa do IPTU, você passa a pagar um valor à parte sobre a taxa do lixo. Sim. Obviamente que alguém vai manipular esse descarte. Uhum. E começou a se observar que tinha vida dentro daquilo, né? Aquele descarte não era só simplesmente um descarte, Carol. Ele era uma situação do qual se pode gerar renda, né? Isso é possível ser visto com o crescimento das cooperativas. Das cooperativas, né? E aí, assim, como separar, de que forma separar. Hoje, aqui no Vale do Paraíba mesmo, na cidade de Pindamonhangaba, nós temos a maior indústria de reciclagem de alumínio do mundo. Ela fica aqui no Vale do Paraíba, então se você passa lá para uma região inteirinha, tem todo um processo das cooperativas a descartam. Aliás, foi o primeiro produto que a gente passou a descartar e utilizar, né, novamente. Agora, é importante você falar sobre essa questão dessa indústria, desse crescimento da indústria, porque quando a gente fala do crescimento da indústria, a gente está falando também de um novo profissional que está sendo inserido nesse mercado. Quem é esse profissional? Esse profissional, hoje em dia, a capacitação, ela é ampla. Né? Ou seja, a graduação ela é apenas um início do trabalho. Precisa ser contínua. Né? Contínua. Então, você pode ser formado em administração, você pode fazer um curso técnico em gestão ambiental. Você não precisa só pensar que você tem que ter uma graduação, né? Ou seja, que esses cursos técnicos realizados pelo Senai, pelo SESI, né?
técnico de segurança do trabalho. Então, são vários os cursos que podem fazer e podem compor. Um deles em especial, que é um curso de design, um curso técnico em design, tanto seja ele em interiores ou ele no design em geral, ele aborda várias plataformas, ou seja, no sentido de do aluno entender qual é a utilização daquele produto dentro da casa, como, né? Isso ainda é hoje ainda é um movimento carente e ascendente, tímido, né? Mas tímido, e ele já inicia um processo de profissionalização. E esse profissional ele tem múltiplas habilidades, mas habilidades sensitivas do qual ele vive essa situação, né? Então ele observa dentro da casa, dentro do trabalho, conversando com as pessoas. A gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma economia circular, que existe uma gestão de comunidade, uma gestão familiar, de grupo, de cluster, de família, de cidade, né? Tudo isso é uma situação, até a parte da economia criativa. Né? E esse é o papel da economia circular, né? São diversos setores aliados para que esse processo funcione, né? Para que ele faça esse círculo, né? Se não tiver a coleta seletiva, a dona de casa não consegue fazer, né? E aí vai, né? E um item importante para a gente colocar é a logística reversa. Sim. Né? Porque a logística reversa pode parecer que tem um nome muito grande, difícil, etc., mas ela é dar um novo uso, né, para aqueles produtos de tecnologia e afins, que podem, de uma certa forma, gerar renda sim, né, se forem bem descartados ou se for bem reutilizados, né? Então, a logística reversa, ela entra até com uma nova fonte de emprego, além da reciclagem, de estar dando vida a esses outros produtos e outros serviços podem ser gerados em cima desses processos. Por exemplo, tem uma empresa aqui em São José que desmonta totalmente toda a televisão, todos os produtos de tecnologia. Isso também já é uma nova profissão. Sim. Então, desmonta e joga esses produtos no mercado para se vender em alguns sites ou em algumas lojas. Então, quando você precisa fazer uma manutenção em algum momento, né, você pode procurar esses centros alternativos para você poder fazer a manutenção do seu aparelho. Então, são todas essas frentes que, ou seja, o lixo ele não é mais chamado de lixo. Hoje, o lixo tem vida, ele gera valor, né? Então, a gente discutir essas questões sobre uma frente mais ampla, encarar a cidade que a gente faz parte dela e que tudo isso vai fazer parte do nosso próprio bem-estar e bem do outro, da sua família e da sua comunidade, é super importante essa preocupação. E as pessoas têm entendido isso, né? O meio ambiente clama por mais cuidados e a gente já consegue perceber vários transtornos ambientais por conta do comportamento humano, incluindo o descarte incorreto do lixo. Por isso, está mais do que na hora de pensarmos estratégias para aproveitar os resíduos. Em novembro do ano passado, a União Europeia chegou a um acordo para proibir, a partir de 2021, a maioria dos plásticos que são usados uma única vez, como cotonetes, canudos, colherzinhas de café, por exemplo. A legislação vai proibir uma dezena de categorias de produtos, o que representa 70% do plástico que termina nas praias e nos oceanos. O debate sobre o impacto do lixo no meio ambiente levantou a ideia da economia circular. Logística reversa é um conjunto de procedimentos pelo qual você pega o resíduo pós-consumo, ou seja, o produto que perdeu a utilidade para a qual ele foi comprado. Você pega esse resíduo e faz a manufatura reversa, separa os diversos componentes para devolvê-los ao setor produtivo. Isso é muito importante, porque tem muitas iniciativas que se dizem de logística reversa que na verdade só estão recolhendo os resíduos e mandando para um aterro sanitário ou para um forno de coprocessamento. Então só está gerando mais poluição. Tira o problema da casa do cliente e gera poluição. Então não é logística reversa. Logística reversa pressupõe os materiais voltando para o setor produtivo e aí que está a circularidade da economia, né? A economia linear, como a gente conhece, extrai, produz, consome e descarta. Se você extrapola isso numa linha do tempo, ele não se sustenta. E assim, não é o insustentável romântico que a gente fala, que tem que ser sustentável tudo. Simplesmente a matemática não fecha, uma hora o recurso que é limitado termina e você não tem mais esse modelo. Veja o caso dos Estados Unidos. O país gera mais de 250 milhões de toneladas de lixo por ano. Cerca de 30% desses resíduos são classificados limpos e pré-processados em usinas de reciclagem como esta em Washington.
Aqui, o desperdício é compactado e vendido. Uma tonelada de papel reciclado chegou a valer $90, mas hoje o preço caiu para zero. Para se ter noção, em 2017, a indústria americana de reciclagem exportou $18 milhões. A maioria das cidades não paga pelo serviço de reciclagem, porque o valor do material já não é o mesmo de 2 anos atrás. Temos muito material em nossos depósitos e centros de tratamento. Estamos procurando novos mercados para lidar com esse material. Jovens engajados com o propósito de diminuir os impactos ambientais, esse é o DNA da Retalhar. A empresa, por meio de serviços inovadores, faz o descarte de uniformes profissionais uma oportunidade para gerar novos produtos. Só para você ter ideia, de acordo com a ONU, do total de insumos de fibras usados em roupas, 87% são incinerados ou acabam em aterros sanitários. Trocando em miúdos, isso é como se fosse um caminhão de lixo de têxteis despejados por segundo. O trabalho da Retalhar é justamente diminuir esse descarte e poupar o meio ambiente. Até aqui, a empresa já reaproveitou mais de 80 mil toneladas de resíduos têxteis. Então, esse volume que a gente impediu que fosse para um aterro ou para uma incineradora significa uma série de impactos ambientais evitados. Tem pessoas trabalhando nisso para que isso volte para o setor produtivo sem ter que gerar o uso de pesticida, o consumo de água e etc. Então, segundo o IPEA, a gente está desperdiçando 10 bilhões de reais por ano aterrando embalagens que poderiam ser recicladas. Então, não faz sentido, né? Muitas pessoas trabalhando com isso, que são os catadores, numa condição insalubre, arriscada, com uma baixíssima remuneração, nenhum reconhecimento público, privado, da sociedade em geral. Então, tem um potencial que não está nada escondido, está aí, está no lixão, está no aterro e tudo mais, que basta um bom processo para a gente poder recuperar. E a gente volta aqui para a nossa conversa com a Ana Paula Preto Rodrigues, especialista em economia criativa. Ana Paula, olha, na Europa, a economia circular é responsável pela criação de 3,4 milhões de postos de trabalho. Por que no Brasil esse é um processo ainda estacionado, que corre devagar? Primeiro, porque o atual momento, né, econômico brasileiro, o investimento de novas ainda tecnologias para identificação dessas questões, ou seja, a identificação de onde destinar, aonde colocar, de que forma desenvolver essa fabricação da logística reversa, né? Ainda é um processo inicial no Brasil, mas se houve já algumas iniciativas, né? A gente tem isso através das ONGs, algumas organizações não governamentais, que agora, em 2019, 2020, vão passar a ter um papel mais atuante na direção de tentar entender e compreender onde estão esses processos. A gente se mais na cidade maior, menor, né? Como iniciar, na verdade. Exatamente. A gente percebe a importância de ter, quem sabe, um consultor, né, para identificar na minha empresa onde a minha empresa pode auxiliar ou de que forma ela pode tratar aquele rejeito, enfim, né? Além desse consultor, existem outros profissionais que precisam chegar no mercado para que esse processo aconteça de forma eficaz? Olha, novos profissionais e novas capacitações, eu acredito sim, né? Então, por exemplo, o arquiteto urbanista, o designer, o engenheiro e as mais variadas frentes da engenharia, né? Todos eles podem, a partir de qualquer tipo de capacitação dentro de institutos federais, né? Isso tudo muito bem normatizado pelo governo federal por conta do descarte, né? Não é a gente só realmente capacitar, a gente tem que capacitar esse profissional para saber o que exatamente ele irá fazer. E ter uma atuação também na indústria, mas também sobre a questão doméstica. Então, a questão doméstica, dentro da cidade, através das prefeituras, através de planos diretores ou de decretos mais eficientes, no sentido de ajudar essas pessoas a como
dar esse novo destino. Tem informação, né? Uma informação, cartilhas explicativas, um novo olhar para essa questão, por fonte das prefeituras municipais, né? Isso seria uma grande iniciativa que viria de encontro a esses projetos do governo federal, com certeza. Você falou da questão das prefeituras promovendo, né? Sim. Mas também existem empresas, escolas, né? Enfim, e no caso a faculdade, né? Que também fornece esse tipo de serviço, né? Para levar informação para o cidadão. Sim, hoje em dia os cursos de economia reversa, de economia criativa, de reciclagem, eles são rápidos, eles são curtos, sabe? Então, você falar para a dona de casa que ela vai até a FAP, por exemplo, ela pode fazer um curso de reciclagem ou até de reutilização de jeans e até bijuterias, etc. E ela faz isso em 2 meses, né? Então, isso passa até a gerar renda para ela. Então, é uma nova fonte de economia, sim, criativa, né? Frente a esses produtos que você passa a ter na sua casa e passa a levar como material para a escola, para ser fonte e material didático. Isso é fundamental. Perfeito. Você falou que na FAP tem esse curso. Quando vai ser? Fala aí para nós. Nós quem temos um curso iniciando agora, no mês de abril, sobre economia criativa, sobre confecção de bijuterias, sobre o tricô, o crochê, né? E todas essas questões importantes da utilização da cor e da criatividade com reutilização de produtos de casa. Excelente. Então, essa é uma boa dica para você que está em casa, que está próximo daqui, né, de São José dos Campos, mas também na unidade de São Paulo, Ribeirão Preto, né? No mês de abril. Então, você pode fazer um curso de economia circular e ter aí, quem sabe, uma nova renda, um novo modelo. E também manipular aí aquilo que você tem na sua própria casa, né? Isso. Agora, pegou carona também com esse processo da economia circular, o marketing verde, né? Que aí já é aquela ideia, a gente mascara, parece que mas não é. Pois é. Explica um pouco disso para nós. É assim, as ferramentas de marketing inicial, elas devem ser tomadas um certo cuidado, né? Não é tudo que é lançado que é bem realizado. Essas são as duas frentes, né? Como quando a pessoa realiza um trabalho de interação com a comunidade, né, sobre a cadeia da indústria. Entende-se real que quem é responsável pelo marketing verde não é só a cidade, e sim prefeituras, órgãos não governamentais, indústrias, ou seja, todo mundo tem que entrar, ou seja, nessa economia verde que vai fazer tudo isso funcionar, né? Simplesmente você só divulgar esse trabalho, né, e não promover subsídios importantes para que essas pessoas o façam, isso não tem continuidade. É como nós vimos na reportagem, né? Ele falando, olha, não é porque tem o selo ali de sustentável que, de fato, ele está gerando um processo sustentável. Às vezes só tira da casa do cliente, né, aquele problema, mas no final aquilo não está sendo descartado de forma correta. Acaba levando para um outro lugar. Então, o importante é as pessoas terem um entendimento, claro, de tudo que elas assistem na televisão, qual é a fonte, sabe? Quem são as pessoas que estão envolvidas. Hoje em dia a gente é movido por tantas informações a todo momento, né? Então, se capacite, busque informações, assista e ouça pessoas que têm um gabarito a dizer, procure na internet, mas procure sites confiáveis, né? Para que você tenha a intenção de realmente fazer a economia verde, né? Não ficar uma situação do qual eu vou promover e não vou ter condições depois de fomentar. Excelente, esse é um assunto muito importante. Muito obrigada por essa entrevista, por esse momento agradável que tivemos aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Carol. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você, até o próximo programa.